E aí, meus bidos tartarugas, e aí, meus bidos adolescentes mutantes ninja. Bom galera, hoje eu estou aqui para falar novamente sobre Tartarugas Ninja, né? Essa coleção aí publicada pela Pipoque Nankin, que traz os primeiros quadrinhos do time das Tartarugas Ninjas, né? Criados ali pelo Kevin Eastman e pelo Peter Laird, e o quão isso foi impactante para o universo dos quadrinhos, né? Fazendo até mais sucesso do que os quadrinhos da Marvel e da DC. E, diante de que a Pipoque Nankin está lançando apenas os quadrinhos desses criadores, né? E não os quadrinhos que trouxeram outros artistas e por aí vai, no meio tempo que foram criados, estamos agora diante do arco Cidade em Guerra. Muito tempo atrás eu cheguei a comentar sobre o quarto volume, que traz o início dessa Cidade em Guerra, e agora eu estou aqui para falar sobre o final. E aí, valeu a pena? Cagou tudo? Ou tá no meio ali, tá no meio, né? Será que vale a pena comprar ou será que é melhor deixar pra lá e ficar apenas com os 3 volumes? Bora lá, que eu vou abordar um pouquinho sobre a coleção clássica de Tartarugas Ninja em seu volume 5. Por enquanto, é o caminho que devo trilhar. Assim como o de vocês, até o dia de hoje, foi um caminho de vingança e retaliação. Tal vereda chegou ao fim, e a vida lhes oferece um novo começo. Aproveitem bem a oportunidade. As Tartarugas Ninja vão dar de cara com a nova líder do clã do pé, enquanto precisam lidar com o fato de estarem sozinhos, já que o Casey está evoluindo a sua vida com a mulher que ama. A April decidiu seguir em frente, e o Splinter se vê numa situação em que cabe a ele escolher se vive ou se morre. Dessa forma, os criadores Kevin Eastman e Peter Laird continuam o arco Cidade em Guerra, desenrolando em um tempo fluido e calmo a trama que estabeleceram para cada personagem, de modo que sempre nos mantenha atentos, já que tudo indica ser importante, e nunca nos canse, já que cada personagem tem a sua história contada em poucas páginas para que o dinamismo da edição seja mantido. Ainda assim, o quadrinho tem o poder de conseguir surpreender com rumos inesperados para com determinados personagens, seja uma morte que afete alguns daqueles que amamos, uma ação que vai mudar a maneira do Splinter ver as coisas, e um lado apresentado pela vilã que não soe tão vilanesco assim. Dessa maneira, a trama começa de uma forma calma, como aquela relaxada que te prepara para a batalha final, para então realmente trazer os humanos tomando um rumo e as tartarugas combatendo a luta que espero ser a última delas. E aí é que vem um problema para mim em relação a essa luta final delas, que é um oponente totalmente descartável, esquecível. Você não tem identidade, não tem nome, não tem motivação, além de uma motivação básica, né? E no fim, parece mais que as tartarugas estão enfrentando capangas do que um vilão em si propriamente dito. De certa forma, eu acho que eu até acabei criando expectativas, porque da forma que o quadrinho se estende, que o arco se estende, eu achei que ele acabaria se estendendo mais para ter realmente uma batalha final. Eu imaginava até que seria algo melhor do que aquele arco intitulado O Retorno a Nova York. O que na minha visão não chega nem aos pés. Retorno a Nova York é muito mais um arco blockbuster de quadrinhos que a gente ama do que o que é feito aqui. Mas, por um lado, eu entendo o que os escritores quiseram fazer aqui. Se pensar de certa forma, o que eu estava querendo era algo igual, porém maior e melhor do que já foi visto no volume 3, que tem o arco O Retorno a Nova York. E o que os roteiristas fizeram foi exatamente mudar, fazer algo diferente que proporcione um final reflexivo sobre segundas chances, sobre reiniciar, começar a vida de novo de uma forma diferente, mas com aquela influência do passado que existe, seja para o bem ou para o mal, representando isto não só com os protagonistas dessas histórias, como com o senhor de idade, que sofreu graças a um dos combates e por todas as edições acompanhamos de alguma leve maneira a sua evolução dentro do hospital, o que boa parte das vezes soa super inútil, mas acaba ganhando sentido ao final quando mostra o fim de uma jornada em contraponto ao que as tartarugas também estão tendo, para depois se questionar sobre algo que todos nós fazemos em algum momento de nossas vidas. Aquele famoso "e agora?". Agora um belo de um off pra vocês, tá galera? Coincidentemente, no momento que eu escrevi esse "e agora" no roteiro deste vídeo, eu fiquei me perguntando depois, e agora? O que eu escrevo? É a vida, fi. Acontece.
Enfim, depois de praticamente um ano sem ler Tartarugas Ninja, foi realmente gostoso só simplesmente retornar para este universo e rever estes queridos personagens. Mesmo com leves problemas ou histórias mais descompromissadas, eu realmente prefiro os primeiros volumes. Entretanto, ao olhar este arco como um todo, eu realmente vejo o que os escritores queriam fazer, quase conversando com eles mesmos, ao trabalhar heróis que depois de tantas batalhas se sentiram perdidos e precisam encontrar um novo rumo de vida. Agora, indo para um mero detalhe que pode não ser considerado grande coisa para algumas pessoas, mas que eu gostei pela criatividade, foi a ideia de onde colocar a palavra fim ao final de cada edição. Porque na maioria das vezes, ela faz parte de algum objeto que está em cena, o que é muito legal porque traz até um ar do que animações poderiam proporcionar. E eu acostumei tanto que foi sem graça chegar na última edição do volume e ver um fim tão simplório, que na minha visão poderia muito bem fazer parte das nuvens. Seria show demais. E aproveitando que eu falei de coisas simples, mas legais, uma delas é algo que deve ter em todos os volumes das Tartarugas Ninja, pelo fato dos escritores serem grandes fãs de quadrinhos, mas que no geral eu só notei mais aqui, que são as várias ótimas referências e easter eggs à cultura pop, como o Godzilla na página 16, o Spock na página 99, a Mansão Wayne na página 124. E até mesmo ao quadrinho, já que na página 30 há um livro escrito Faltam 6, que é exatamente o número de edições que faltavam para acabar o arco Cidade em Guerra. E então, chegamos no momento de falar sobre algo que eu sempre ressaltei, pontos positivos e pontos negativos sobre, que são os desenhos. E as ilustrações dos artistas Jim Lawson, Eric Talbot e Mary Kelleher estão realmente ótimas neste volume. Eu não lembro o que eu falei sobre a arte no volume anterior, mas tudo aqui me soa como o auge e o equilíbrio de como se fazer Tartarugas Ninja em preto e branco. Em todos os momentos eu entendi o que cada personagem estava fazendo. O rosto de cada personagem está muito bem personificado. As surpresas de vilões e seres sobrenaturais está bem incrível para com o que este universo representa. E ainda temos uma evolução no quesito cenas de ação. A luta final com o Leonardo e a forma como a arte utiliza a sombra é espetacular, seja no modo como apresenta o sangue que não vemos com a luz, ou quando a luz da noite obscurece os arqui-inimigos, de modo que apenas sobre uma sombra de seus corpos. Lindo! Aqui, eu realmente concordei com cada puxação de saco que os criadores fizeram nos extras. Sobre o encadernado, é pipoca e nanquim, né, meu? Raramente os caras erram. O que temos aqui é praticamente o que a gente já havia visto em outros volumes da Tartarugas Ninja pela PN, né? Que seria a capa dura e a folheagem que tem um aspecto de jornal, mas em sua fortificação, né, ela se mantém bem firme assim para se ler um quadrinho. E também algo de prontidão que tem em todos os volumes e que eu gosto muito é o extra, né? As notas dos artistas, dos criadores falando sobre a edição como um todo. Só que o que eu gostei daqui é que elas estão mais diretas, porque a maioria dos outros volumes eles têm essas que ultrapassam mais de uma página. E aqui isso não acontece. Como vocês podem ver, ao final de cada edição tem um extra, mas esse extra não passa do que só uma última página. O que eu gosto porque não dá tanta pompa para ficar ultrapassando essas páginas, né? Para ficar meio que exagerando. Não, a gente tem algo mais direto dos criadores. Tanto deles enaltecendo a obra, né? O que eles fizeram, como também deles reconhecendo algumas falhas. E isso é algo que eu acho que funciona muito, porque você vê por parte dos criadores o carinho e o amor que eles têm pelo que eles fizeram, pelas Tartarugas Ninja. Tem certos momentos que eles tratam como se o que eles tivessem feito fosse 100% único para as histórias em quadrinhos. Mas no fim de tudo, isso ajuda você como leitor para curtir e gostar mais das edições, porque quando você tem esses criadores falando com tanto gosto e amor pelo que eles fizeram, você acaba se identificando, você acaba sentindo o que eles estão sentindo, e isso agrega bastante para a leitura de Tartarugas Ninja. No fim,
O arco Cidade em Guerra traz um final que se preocupa muito mais em reunir seus heróis com pequenos traumas que possam ser abordados futuramente, enquanto apresenta o grande carinho que tem por cada um deles com suas mini-tramas, do que em fazer uma história épica com uma luta memorável como diversos arcos de quadrinhos costumam fazer. Isso pode soar positivo para alguns e negativos para outros, mas vai acabar sendo de acordo com quem ler. Bom, galera, esta é a minha opinião sobre Tartarugas Ninja, o final do arco Cidade em Guerra e o 5º volume da PN lançado aí para nós, né? Eu achei estranho que eles não lançaram dessa vez o volume 6, né? Normalmente eles estavam lançando por ano 2 volumes, nesse ano parece que eles só lançaram um, não sei se as vendas caíram ou algo do tipo, então eles estão mais calmos. Mas enfim, eu acredito que vai ter mais um outro volume para finalizar essa fase escrita pelo Kevin Eastman e pelo Peter Laird. E eu posso dizer que, cara, eu gostei. No final, o arco Cidade de Guerra tem um saldo bem positivo para mim. Mas se eu fosse recomendar para as pessoas que não querem gastar muito, mas querem ter algum quadrinho das Tartarugas Ninja, o primeiro volume como um todo, ele é bem fechadinho, daria para você ter só ele, mas se você quisesse ter um pouquinho mais, eu recomendaria até o terceiro, porque o terceiro tem esse lance do Retorno a Nova York, né? Ele tem um arco que já se inicia no volume 2, e no terceiro ele finaliza, e ele finaliza muito bem para a história das Tartarugas Ninja. Você poderia parar ali e tava ótimo. Assim como, eu acho que se você quisesse começar a ler Tartaruga Ninja pelo volume 4 e ir até o 5, estaria tranquilo também. É uma outra história, é um outro arco, é diferente. Mas como eu sei que as pessoas normalmente gostam dessa história de batalha, né, e de luta e de algo mais blockbuster assim, mais filme, mais Avatar, por assim dizer, da vida, sabe? Eu acho que até o volume 3 é o mais cabível assim, e na minha opinião mesmo é o de preferência, é o mais legal mesmo, é você ver os personagens voltando pra casa e, sabe, decidindo lutar, se reerguendo, tudo isso é sempre muito motivacional e muito legal. Então eu acho que tem bem mais impacto e tem bem mais surpresa do que aqui. Por mais que aqui tenha algumas coisinhas que ele mude, que você não estava esperando, eu acho que não chega ao mesmo nível do que foi feito anteriormente. Mas ainda assim, vale a pena a leitura. De modo algum é fraco, ruim ou algo do tipo que eu poderia falar assim, nossa, uma das piores edições que eu li, nem a pau. É simplesmente muito legal, até porque estamos falando de Tartarugas Ninja, né, galera? Então, se você já leu o 5º volume, deixa nos comentários o que você acha, o que você achou da fase do Kevin Eastman com o Peter Laird até aqui. Qual que é o seu volume favorito até agora, caso você tenha lido todos. Se você não leu, deixa nos comentários se você está curioso, se você vai comprar em algum momento, ou algo do tipo que eu quero muito saber. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!